Hoje eu vim contar para vocês a história de como eu virei noiva de um bandido. Inclusive, nessa foto eu tinha acabado de ser pedida em casamento. Olha só, o buquezinho, aliança no dedo, toda felizona e iludida, né? Tudo começou quando eu virei cristã e eu estava à procura de um varão. Quando de repente, Satanás não perde tempo, quando de repente apareceu o enviado do Satanás e começou a comentar todas as minhas fotos, me enviar várias mensagens no direct e eu fingi que nem tava vendo. Mas o danado era esperto, conseguiu o contato de vários amigos meus e começou a mandar mensagem pra eles. Pede a mulher pra me responder. Aí meus amigos vai mandar print, responde esse menino por favor que não me deixa em paz. Aí beleza, eu fui lá e respondi ele e falei, o que você quer comigo? Aí ele respondeu assim, você acredita em propósito? Eu falei, sim, eu vivo um. Aí ele falou assim, é porque você é meu propósito, Deus falou comigo. Eu falei, e pronto, espírito da loucura. Deixei ele no vácuo por uns tempos, mas eu sou curiosa, fui stalkear ele. Aí eu vi lá no perfil dele assim, cursando direito. Eu falei, continuo na parte 2. Eu tinha só 17 aninhos quando eu virei noiva e eu ia casar semana passada. Continuando, eu fui stalkear ele e vi que ele fazia direito, estava no último período e ele também era cristão e escrevia muito bem. Eu falei, meu Deus, cristão, advogado, poeta. Daí eu fiquei interessada e resolvi dar uma moralzinha pra ele, né? Conversa vai, conversa vem, conversando por vídeo. Mostrei ele pra minha mãe gostou muito dele, meus irmãos também gostaram muito dele e eu estava amando. Só que a gente morava muito longe um do outro, ele morava em outro estado. Daí, como ele é esperto, ele inventou uma desculpa de que ia vir pregar aqui numa cidade perto da minha. Eu fiquei muito empolgada, né? E falei assim, então passa aqui numa cidade pra gente se conhecer pessoalmente? Aí eu fui contar pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, ele tá vindo aqui pra minha cidade, deixa ele dormir aqui em casa, é bom que eu não preciso dele pagar hotel. Daí minha mãe deixou ele dormir na minha casa um dia. Gente, quando eu vi aquele homem descendo do carro, meu coração acelerou, ele era lindo, alto, meu Deus. Na mesma noite que ele chegou, ele já tinha combinado tudo com minha mãe e me pediu em namoro no primeiro dia, hein? Olha que linda, sou eu, né? Continuando, na primeira noite que ele foi dormir na minha casa, ele me pediu em namoro e eu aceitei, né? Porque sou muito difícil. E nisso eu não tinha pedido permissão aos meus pastores pra nada, eles não sabiam, né? Comecei a namorar escondido e um desconhecido. Eu já tinha até comentado com a minha líder espiritual, né? Que eu comecei a conversar com ele, que eu tinha conhecido na internet e tal. Só que aí ela pegou e falou que não era pra me conversar com ele, ela achava melhor não. Só que aí eu continuei conversando e quando ela assustou que não, eu já tava até na minha casa dormindo, tá namorando comigo ainda. Eu fiz tudo pela emoção e eu pensei, meu Deus, vou deixar eles muito tristes. Aí eu pensei, né, já tá aqui na minha casa, então conta agora de uma vez, vamos saber de qualquer jeito. Aí eu fui contar pra eles, aí que eles disseram, tudo que começa errado, termina errado. Ou seja, me lasquei logo daí. Lembra que eu falei que ele ia dormir na minha casa porque ele ia pregar em outra cidade? Pois então, ele inventou que o pastor morreu, que não tinha como ele pregar mais. Ele ia ficar na minha casa um dia, ele ficou 1 mês e 14 dias. Na moral, eu tava muito feliz e rindo à toa, ia realizar um sonho. Continuando, a minha mãe deixou ele dormir na minha casa um dia e acabou que ele ficou 1 mês e 14 dias, né? E nesse 1 mês e 14 dias aconteceu tanta coisa que às vezes eu nem acredito que aconteceu isso comigo. Bom, ele apresentava ser uma pessoa muito rica, né? Como ele disse, ele já tinha apartamento, ele passou em um concurso, ele trabalhava no Tribunal de Justiça e estava no último período para ser advogado. Quando ele chegou na minha casa, ele viu que era uma casa bem simples, né? Bem humilde, entendeu? Aí, no outro dia, ele virou pra mim e falou assim, eu achei que você era rica, né? Pelas suas fotos do Instagram. Mas as aparências enganam, né? Mas na época eu postava foto assim, ó. Faz cara de rica. E na mesma noite que ele me pediu em namoro, a gente deu o primeiro beijo. E na hora do beijo começou a soltar um monte de foguete, gente, sério. E a gente tava debaixo da janela da minha mãe. Minha mãe sempre dorme escutando música. Aí tava passando aquele hino lá assim, ó. Ousado amor de Deus, mas de Deus não tinha nada. Na moral, olha que mulher linda ele tinha do lado. Deu mole, né? Como eu disse, pelo que ele falava, ele parecia ser bem rico. Só que eu comecei a perceber uma coisa, ele era rico, mas não tinha dinheiro não, gente. Não tinha nenhum dinheiro com ele lá quando ele foi pra minha casa. Beleza, né? Diz ele assim que só gostava de comprar em cartão. Só que aí ele disse também, esqueceu o cartão em casa. Poxa, esqueceu o cartão de crédito, cartão de débito, esqueceu tudo na casa dele lá no outro estado. E vai pra minha casa sem nada, né? Só que ele disse que ia fazer transferência bancária. Aí ele desesperou comprar um monte de coisa pra mim, vários presentinhos. Daí ele começou a fazer surpresa e eu me apaixonando mais. E ele sempre pagando os presentes com a transferência bancária, né? Daí ele começou a conquistar todo mundo. Apresentei ele pros meus pastores, pra minha líder. Eles começaram a gostar dele também, né? Levei ele pra conhecer minha avó. Viajamos, levei pra conhecer minha avó e meu avô. O primeiro namorado que eu levei pra conhecer eles, né? Aí eu comecei a descobrir algumas mentirinhas. Como eu disse, ele começou a me dar vários presentinhos. Inclusive eu era acordada assim, olha. No segundo dia que ele estava na minha casa, ele fez uma transferência bancária pra minha conta de 3.000 reais. Eu falei, nossa, não precisava. Eu fiquei muito feliz, né? Do nada uma pessoa surge e começa a me dar vários presentinhos e dar dinheiro, 3.000 reais. Nunca tinha ganhado 3.000 reais na minha vida.
Tá, né? A gente foi se conhecendo, conversando, né? Eu fui me apaixonando mais. E ele também falava que tava apaixonado, né, gente? Me amava, tadinho. Desde quando eu comecei a conversar com ele, ele mostrava ser uma pessoa muito crente. E pessoalmente também. Ficava lendo a Bíblia. Ele sabe muito de Deus, muito, muito mesmo. As histórias da Bíblia, tudo ele sabe. No quinto dia que ele tava na minha casa, ele falou que ia me dar um iPhone. Ele foi, conversou com o povo e comprou o iPhone, fez a transferência bancária pra eles e mandaram o comprovante. Aí eu fui lá buscar o iPhone, né? Toda feliz, ia ganhar um iPhone 10. Fui pegar o iPhone e o moço não quis deixar eu levar o iPhone pra casa. Gente, vocês estão me chamando de interesseira. Mas aqui, se aparecer um homem rico, crente, advogado, vocês vão querer, não? Será que eu tava com muita expectativa? Da primeira semana que a gente se conheceu, fizemos até ensaio fotográfico, que lindos. Continuando, eu fui lá buscar o iPhone e o homem não quis me dar o iPhone porque ele falou que a transferência, o dinheiro não tinha caído. Aí beleza, né? Nem discuti não, fui embora triste. Quando chegou, eu fui perguntar a ele por que o dinheiro não tinha caído. Ele pegou e falou assim que o dinheiro se tornou pra conta dele. E aí eu fiquei sem iPhone. Eu não sou tão sonsa não, tá, gente? Eu comecei a desconfiar de algumas coisas. Eu virei pra ele e falei assim, você tem cara de mentiroso. Voltando lá no primeiro beijo, eu era crente, ele era crente, então a gente decidiu esconder que a gente já tinha se beijado. Por quê? Eu queria fazer corte. Corte é o quê? Beijar só depois do casamento. Só que aí eu menti pros meus pastores e falei que eu queria fazer corte. Só que eu já tinha beijado desde o primeiro dia, entendeu? Aí já começou a mentira. E ele não deixava eu postar foto com ele, nada dele, nem ele postava comigo. Depois de 2 semanas de namoro, levei ele pra conhecer minha avó. Olha só, viajamos nesse dia e todo mundo lá gostou dele, né? Como sempre, ele conquistando todo mundo por onde ele passava. Ele se apresentou para meus avós como um homem rico, né? Como advogado e tal. E ele disse até que queria comprar um apartamento do meu tio, que era 80 mil reais. Minha mãe estava um pouco apertada financeiramente e acabou deixando o aluguel da nossa casa atrasar. Aí ele, como um bom homem, né? Bom homem rico que ele era, falou assim, pode deixar que eu pago o aluguel e ainda pago 2, que o do outro mês já fica pago. Minha mãe falou assim, tá bom, pode pagar, né? Aí lá vai ele de novo com as transferências bancárias dele, né? Transferiu o valor dos 2 aluguel pra conta do dono da casa. Achamos que o assunto do aluguel tava resolvido, né? Depois de 2 dias aparece o dono da casa lá batendo no portão, até esmurrando o portão, porque não tinha pago o aluguel e falou assim que o menino que tava depositando dinheiro tava enrolando ele, que o dinheiro não caía na conta e deu uma confusão toda. Eu falei, misericórdia. Vou acelerar um pouco aqui as coisas porque eu já tô cansada, né? Tá virando novela isso aqui. Continuando, o dinheiro do aluguel não caiu, o dinheiro que ele me deu, 3 mil reais, também não caiu na minha conta. E assim vai, né? As mentiras vão aparecendo, mas ele sempre tinha uma desculpa, ele mentia muito bem, enganava todo mundo, né? Igual boba lá, acreditou. 15 dias já que ele tava ficando na minha casa e ele foi me pedir em casamento. Esse dia foi o dia do pedido e eu estava fazendo um ensaio fotográfico de noiva e do nada ele chegou lá com um buquê, com aliança e tudo, já tinha combinado com as meninas lá da loja, tudo. Aí eu aceitei, né? Sou muito difícil. Nesse dia que ele me pediu em casamento, ele falou que eu não ia na escola, eu estudava ainda, tava no último período, 3º ano, formei. Ele falou que eu não ia na escola porque ele ia levar pra jantar. Ele falou até no vídeo, né? Inclusive, eu vou deixar nos próximos TikTok o vídeo do pedido de casamento pra vocês verem as palavras dele, como ele tava todo apaixonado e como foi tudo lindo. Eu te pediria em casamento todos os dias da minha vida, você sabe disso. Eu não sou muito bom em falar, você sabe disso, eu gosto de demonstrar o quanto eu amo você, o quanto eu gosto de você. Isso é muito importante pra mim. Eu te pediria em casamento todos os dias, como eu falo que você é linda todos os dias. E aproveitando que você tá de noiva, eu queria te fazer uma pergunta. E eu tenho certeza da resposta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Vanderlei, você não é a menina que eu encontrei na rua, você é fruto das minhas orações. E eu tenho certeza que nós vamos viver momentos bons, ruins, mas eu tenho certeza absoluta que o excelente de Deus está sendo preparado pra gente. Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje aqui, vestida de noiva, com um buquê na mão, simples, mas de coração, você aceita casar comigo? Continuando, no dia que ele me pediu em casamento, ele falou que a gente ia jantar, né? Só que quando chegou em casa, ele inventou uma desculpa e falou que não tinha dinheiro porque não tinha como fazer transferência no restaurante. Aí não fomos jantar. Minha mãe já tava ficando bolada porque já tinha 15 dias ele na minha casa e não tinha ido embora ainda, comendo e bebendo nas custas dela. Ele só comprava lanche às vezes, olha, pelas transferências bancárias. Ele foi conquistando minha mãe a ponto dela emprestar o cartão dela pra ele gastar.
Porque, segundo ele, depois ele ia devolver, fazer uma transferência bancária pra conta dela. Daí ele conseguiu contato com uma amiga minha, que era dona de loja, que era o modelo da loja dela. Aí ele queria fazer uma surpresa pra mim, comprando algumas roupas chiques na loja dela. E essa amiga minha era tão esperta que ela descobriu algumas coisas dele e veio me alertando. A minha amiga descobriu que as transferências que ele fazia era fake e ele era um possível estelionatário. E nisso, outras lojas, né, que ele comprava as coisas e fazia transferência, também começaram a descobrir. Só que elas não falaram nada comigo, eles foram falar com ele, né, cobrar dele. E ele pediu pra não me contar, que ele ia dar um jeito de resolver isso, que ia mandar o dinheiro, sei lá o quê, mas ninguém nunca me contava nada. Inclusive, ele pediu dinheiro à minha vizinha, pediu dinheiro a alguns amigos meus pra poder pagar o aluguel lá da minha casa. Falou que a gente tá passando dificuldade e tal, mas só que ele falou pra minha mãe que ele ia pagar. Continuei sem saber de nada, até que fomos olhar as coisas do casamento, né? Fomos conversar com a cerimonialista, fechar com ela. Ficamos 1 hora planejando tudo. Ele falou assim pra cerimonialista que quem ia na festa era advogado, sargento, que tinha que ser uma festa muito chique, entendeu? Aí, em menos de um mês, já fechamos com o cerimonialista, fechamos com o fotógrafo, fechamos o vestido de noiva e tudo mais. Só que aí ele começou a se lascar. Ele começou a se lascar porque os lojistas estavam tudo em cima dele cobrando ele. Eu ainda não sabia. Ele começou a ter umas atitudes diferentes comigo, mandando muito em mim, falando que eu tava proibida de postar as coisas do casamento, qualquer coisa relacionada a gente no Instagram, né? Apesar de eu ser blogueira, eu não podia postar nada. Segundo ele, o que ninguém sabe, ninguém estraga, né? E isso começou a me deixar bolada. E a minha consciência começou a pesar porque eu ainda não tinha confessado que a gente deu o primeiro beijo e a gente continuou se beijando esse tempo todo. Mas eu aprendi que temos que confessar nossos pecados pra Deus e uns aos outros pra gente ser perdoado. E eu queria muito confessar pros meus pastores, né? Desmentir tudo que tava acontecendo. Só que ele me proibiu também, falou, você não pode contar. Desde quando ele chegou, ele se mostrou ser uma pessoa muito crente, muito de Deus. Só que por trás, ele, junto comigo, ele pintava o 7, entendeu? Aí, depois de muito discutir, eu falei, eu vou confessar assim. Aí eu peguei e fui pra igreja junto com ele. Ele foi na frente bolado, eu peguei e fui atrás, pensando o que eu ia falar na cabeça. Gente, vocês tinham que ver a cara dele de nervoso. Eu acho que ele queria me matar nesse dia, porque eu ia confessar nossos pecados, né? E ele tava muito bravo mesmo. Tipo, e eu descobri que ele não era tão santo assim, né? Eu também tava nervosa, mas eu queria ter minha consciência limpa, né? Aí eu confessei tudo, né? Falei que a gente tinha se beijado, papapá, bebê. Aí uns pastores falaram assim que isso foi uma falha de caráter muito grande da gente. E tipo, falou assim, vai e não peques mais. E chegando em casa, depois daquela bronca, ele ainda queria me beijar. Eu falei assim, não me toque. Daí ele já tava 1 mês na minha casa, já comecei a enjoar dele. Era muita mentirinha que ele contava e eu descobrindo. E eu não queria mais, eu fui e terminei com ele. Nesse dia que eu terminei com ele tava na minha casa. Eu falei assim, você vai embora, mas não? E ele sempre inventando desculpinha pra ir não embora, né? Ele engabelava muito a minha mãe. Um dia eu contrariei ele, aí ele ficou bolado e falou assim, eu vou embora. Eu falei, então vai. Aí ele pegou as coisas dele e foi. Aí daqui 1 hora tá ele lá na minha casa de novo, querendo voltar, pedindo perdão, e falou que não tinha achado passagem pra ir embora. Depois de 1 mês e 14 dias comendo de graça na minha casa, ele foi embora. Aleluia. Um belo dia eu estava na minha igreja ajudando a limpar porque tem um congresso que é o Fire. Sabe aquela minha amiga que começou a descobrir algumas coisas dele, só que ela ainda não tinha me contado? Pois então, ela me ligou e falou assim que precisava conversar urgente comigo e com os meus pastores. Eu falei, meu Deus, lascou. Aí ela chegou lá na igreja com o namorado dela, que era advogado, e só a minha líder que estava disponível no momento. Aí ela desceu pra gente conversar e essa minha amiga começou a explicar a situação. Ela disse que meu noivo tinha uma dívida de 3 mil reais com ela, e tava enrolando muitos dias pra pagar, e pediu pra mim não contar nada. Inclusive, eles tinham conversado pessoalmente, junto com o advogado, eu não sabia ainda. Aí ela foi e me explicou e falou que eles puxaram a ficha dele e descobriu que ele não era nada daquilo que eu tinha falado. Ele não era advogado, ele não tinha passado em concurso, ele fez só um período de direito e ele trabalhava em uma padaria. O advogado também me mostrou que ele tinha passagem na polícia, que ele era estelionatário, por isso que ele fazia várias transferências fakes, ele era muito inteligente, o dinheiro nunca caía na conta, ele conseguia enganar algumas pessoas, né, da cidade dele, porque aqui na minha deu ruim. E pra piorar a situação, as pessoas começaram a me chamar de cúmplice, falaram que eu tava junto com ele nessa, que eu também tinha armado tudo e tava me cobrando dinheiro das coisas que ele comprou de presente pra mim. Eu fiquei desesperada, mas presa não ia, né, porque eu tinha 17 anos. As pessoas estavam me cobrando tanto por eu ser noiva dele, que aí eu acabei pagando algumas dívidas dele, né? Eu ganhava dinheiro como blogueira na época, eu peguei meus únicos centavinhos e fui pagando as contas. Até que um dia minha líder foi me levando na delegacia. Minha líder me levou na delegacia e lá eu contei toda a situação. Eu não fiz boletim de ocorrência, só queria algumas orientações. E eles me explicaram que eu não era obrigada a pagar conta nenhuma dele, porque tudo que ele comprou foi no nome dele, mesmo que foi presente pra mim, não foi nada no meu nome. Então eu não era obrigada a pagar nada. Aí eu fiquei bolada, né? Porque eu já tinha pagado um monte de conta. Se eu soubesse, não tinha pagado.
Aí eu fui, desfiz com a cerimonialista, com o fotógrafo, tudo que a gente tinha arrumado, né? E falei pra ele simplesmente que não deu certo. Não dei satisfação do que aconteceu, só falei que não deu certo. Aí o meu noivo, ele mandou mensagem pedindo perdão e tal, falou que tava arrependido, beleza. Aí depois ele viu que não tinha mais jeito, que as coisas estavam ficando feias pro lado dele, ele foi e me bloqueou e tudo, bloqueou minha família, bloqueou todo mundo daqui e simplesmente sumiu. Recebi notícia, né, quando eu postei o primeiro vídeo, que ele foi preso e tal, mas também já tá solto. Daí eu não tive mais nenhum contato com ele e vida que segue, né? Última parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. No decorrer da história, algumas pessoas mandaram mensagem me chamando de burra, de interesseira, e infelizmente eu fui sim essas duas coisas, até mais, né? Só que muitas meninas também se identificaram, né? Já viveram algo parecido ou ainda está em situações como essa. Hoje, graças a Deus, eu tô curada disso. Eu não fiz essa história pra poder me vingar dele ou algo do tipo, senão eu teria contado na época, porque já faz um ano que essa história aconteceu comigo e só hoje que eu quis expor a situação. Pra mostrar a vocês, meninas, que vocês devem se valorizar mais, não sair se entregando pra qualquer um, não sair ficando com qualquer um, porque não vale a pena. E tudo que começa errado, termina errado. Então se valorizem. Essa história doida que eu passei me fez crescer bastante, me amadureceu em algumas situações. Hoje eu tô solteira, né, e não pretendo casar tão cedo. E quando uma pessoa já me manda mensagem no direct, eu nem respondo. Se for homem, nem deixa lá quietinho. E foi isso que aconteceu. Muito obrigada pela audiência. Sejam bem-vindos, amo vocês. Globo me contrata.